Fala galera do nosso canal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. A paz de Jesus, amor de Maria seja seu coração. Seja muito bem-vindo essa noite de hoje. Nós estamos aqui preparando um momento incrível, maravilhoso. Estamos aqui com nosso grande irmão Alderi, da comunidade de Ação Palavra aqui de São José dos Campos. E nós estamos na parceria com a comunidade São Arcanjo e a missão dele para que nós possamos juntos evangelizarmos. Estamos aqui com o Ministério de Música, Intercessão e também com o podcast aqui no Retiro. Maravilhoso Retiro de aprofundamento. Então, que nós, essa noite de hoje, nós aproveitando com o irmão lá do Rio de Janeiro, que seja bem-vindo essa noite de hoje. Obrigado. Jonas, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Muito feliz por esse evento maravilhoso que está acontecendo. Assim, é uma pena eu ter que ir embora hoje, porque hoje é sábado, para você que está assistindo, hoje é sábado, né? Eu vou ter que ir embora hoje, e assim, é poder, fogo descendo em glória, subindo, e a gente não tem nem fôlego suficiente para rezar o tanto que a gente está rezando aqui, está sendo uma bênção. Muito feliz, graças a Deus, estar aqui com vocês. Louvado seja Deus. Muito obrigado pelo seu sim, essa partilha, esse bate-papo. Que Deus possa tomar conta cada vez mais de sua vida. Amém. Carinhoso é o tempo de Deus, a graça de Deus em nossas vidas, né? Essa partilha sobre a vida, sobre o testemunho. Nós queremos saber um pouco como foi o seu cronos, sua infância, a juventude, a pincelada aí, logo a fase adulta também e a fundação da comunidade. Muito bem, muito bem. A minha vida começa, assim, eu acho muito interessante como é a dinâmica do corpo de Deus. E assim, meu nome é Jonas, né? Então, eu passei, se é válido para o testemunho, eu passei mais tempo do que deveria no útero da minha mãe. Como assim, Jonas? Porque mamãe, quando ela foi me ter, infelizmente, por falta de instrução, junto com a minha avó, que também é do Nordeste, minha mãe e meu pai são do Nordeste, né? Mas localizado para Natal, né? A cidade da minha mãe fica ali, a antiga cidade, que ela mora no Rio também, eu acho. Mas a antiga cidade da minha mãe ficava 1 hora de Natal ali pro Nordeste. E aí minha mãe, quando foi me ter no Rio de Janeiro, ali muito sozinha com a minha avó, muito mal instruída para muita coisa. Depois de um tempo, assim, depois da bolsa ter estourado, a minha mãe fala que eu fui nascer 4 dias depois da bolsa ter estourado. Minha mãe falou que eu só tô vivo pela graça e pela misericórdia. Milagre mesmo de Deus, né? Foi um milagre, porque com pouca instrução, pouco de roça, você sabe como é que é? Pouca instrução, então, com aquela pouca instrução que ela tinha, no 4º dia ela me fala que ela começou a brigar com os médicos para meio que induzir o parto e fazer com que eu nascesse, né? Então, a minha mãe fala que ela viveu aquela situação ali, eu nasci com muito custo, né? Tomei água no parto, toda essa situação por conta de ter passado muito tempo no ventre. Então, a minha história de vida já começa ali. Percebendo que assim como Jonas na Bíblia... Na baleia, né? Verdade. Na hora que você falou já... Pois é, não é dentro do grande peixe, mas é dentro da minha mãe. Então, dentro dessa situação, dentro disso tudo, é muito engraçado, porque minha mãe fala que desde ali, apesar de ter vivido um período longe da presença de Deus, minha mãe falava que ela dizia que já me via com os olhos diferentes. Ela já falava assim, Jonas, desde quando você nasceu, para mim, você não foi só alguém que veio para me dar a graça de ter um filho, sabe? Mas também para me ajudar a viver essa experiência de Deus. Que vai fazer sentido no final do testemunho, né? Sim. E aí, dentro dessa realidade toda, vivenciando e experienciando isso, né? Ali dentro da realidade da minha casa, meu irmão, Não, tranquilo, pode ir. Não, certinho. Vamos pra cima. Dentro da realidade da minha infância, ali vivendo algumas realidades da minha casa, sem algumas dificuldades, todo mundo passa, dificuldades financeiras, não cheguei a passar pouco, mas graças a Deus teve meu pai que sempre proveu pra minha vida. Só que aquela situação de todo mundo que é católico, vamos dizer assim, aspas, né? Que começa na primeira Eucaristia, sua mãe meio que obrigando por tabela você fazer aquilo ali, uma certa tradição, né, familiar, aquela coisa que você tem que fazer porque a sua mãe está obrigando, você vai e faz, e depois de um tempo você acaba saindo da igreja. E é muito interessante que vivenciando essa experiência ali da primeira Eucaristia, tudo isso, aquela coisa toda, logo após eu passei a viver a realidade de muitos jovens que vivem na igreja hoje. Que realidade é essa? A mesma realidade de alguém que está dentro da igreja e que ao mesmo tempo está vivenciando o que é mundano. Para a igreja outro mundo, né? Aquela realidade do jovem que, ao mesmo tempo que está servindo ao altar, que era o meu caso, que era coroinha, né? Cheguei a ser coroinha. Isso na infância, né? E ali, vivendo, ao mesmo tempo que eu servia no altar, eu servia as obras do diabo. Então, tipo assim, é até engraçado porque eu falo com a minha mãe que a senhora não sabe, né? Minha mãe sabe hoje, mas eu dizia pra ela, mãe, teve um tempo da minha vida que eu dizia pra senhora que eu ia pra missa. Mas quando ela me viu, eu tava no pagode. Ia pro pagode lá no Rio, porque eu sou do Rio, né? Então, naturalmente a gente tem o pagode. Então eu vivenciava a realidade do pagode no horário da missa, voltava pra casa, enfim, essas coisas todas, né? E é engraçado que quando eu falo, as pessoas
até ri muito quando eu digo assim, ó, toma cuidado que coroinha, porque ele não sabe, acho que ele tá salvo, né? É. Então, assim, eu até costumo dizer que normalmente são os que mais são sem vergonha, Aham. porque era a minha realidade. A realidade de outros irmãos que servem comigo. Ao mesmo tempo que eu sabia não, cantava as meninas dentro da sacristia. Então, apesar de não viver uma vida desenfreada no sentido sexual da palavra, como alguns outros já viveram, ou no sentido desenfreado da bebedeira, da cocaína, da maconha, nunca fui nada exagerado nesse sentido. Mas era sempre aquela coisa assim, ao mesmo tempo que eu estava namorando com uma, eu estava namorando com duas filhas, Aham. sabe? Ao mesmo tempo que eu não queria a seriedade do que o evangelho me apresentava. E é engraçado que, por muitas das vezes, vivendo aquela experiência, chorava, por muitas das vezes, Jesus se apresentava, eu vivia tudo ali, vivendo, para quem vive aqueles retiros de primeiro anúncio, a realidade do papai e da mamãe, Aham. vivenciando aquilo, mas ainda assim, longe da presença de Deus. Sim. Ainda assim, vivenciando a vida do pecado, né? E aí, dentro disso, por volta dos meus 16 anos de idade, até engraçado, voltando um pouco na história, minha mãe, ela chegou para mim diante de uma situação que havia acontecido, ela viu nos meus olhos e falou assim, eu não sei mais o que eu faço com você. Isso, você ainda é coroinha? Eu Servia? querida, Nossa, vencendo aquilo ali. aham. Chegou para mim, não sei mais o que eu faço, porque eu comecei a dar muito trabalho. Repito, não era como esses irmãos que vivenciavam uma vida sexual Uhum. desenfreada, não é isso. Ou como vivia a realidade da cocaína, enfim, essas coisas. Mas a minha realidade era essa, de dar muito trabalho em casa, dar muito trabalho no colégio, nunca gostei de estudar. A única coisa que eu passei a gostar de estudar foi a palavra. Glória. Depois que eu converti, Aleluia. Amém. depois que eu converti a palavra, a Bíblia, a igreja, né? Então, dentro dessa vivência, eu lembro que minha mãe olhou nos meus olhos e falou assim: você vai pro retiro. Mas como assim? Eu apareci em casa, a mala estava arrumada, já estava tudo feito. Você vai pro retiro. Eu fiz Ou vai ou vai, não ou entendo. você vai, porque eu não sei mais o que eu vou fazer com você, né? E aí, ali Deus abre um processo. Uhum. Nesse retiro, Deus começa a abrir um processo num grupo jovem da paróquia Santa Terezinha, lá em Urucânia, Aham. localizado em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Cruz. Vivendo aquela realidade ali. O interessante é que eu lembro do povo ali que vivia, que foi as primeiras experiências carismáticas que eu Sim. comecei a ter, né? Vencendo aquilo ali, mas ainda assim longe da presença de Deus. E aí, sabe, pode falar. Tem um conselho que nós também somos era um grupo de jovens, depois tornamos comunidade, hoje temos célula jovem, temos também grupo da família. E qual orientação você deixaria assim para o jovem que está ainda vivendo essa vida dupla, muitas das vezes dentro de uma comunidade, ou grupo de oração, coroinha, que seja, em alguma paróquia, mas ainda não sentiu mesmo essa decisão, não tomar essa decisão? Qual orientação você deixa? Olha, Isso a aqui. melhor opção, como é que eu posso? O melhor remédio, que foi o que me ajudou, chama-se batismo no Espírito Santo. Repete de novo na câmera, por favor. Repetir? Aqui, ó, essa. Batismo no Ô, Espírito Santo. glória! O que resolve isso é batismo no Espírito Amém. Santo. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas das vezes eu ouvia os irmãos pregarem sobre o pecado. Os irmãos anunciaram Jesus de Nazaré para mim, Jesus Salvador, anunciaram que eu estava na vida de pecado, mas ainda assim eu não queria. Mas eu lembro que uma antiga namorada, achando que eu estava namorando só com ela, né? Eu namorava ela e mais algumas, ela me convidou para uma comunidade chamada Comunidade Shalom, muito conhecida no Moisés Azevedo, né? Uhum. Aí na Comunidade Shalom, vamos na noite de louvor? Na Comunidade Shalom, cara, não tem nada para perder, eu vou, né? E eu lembro, meu irmão, a roupa que eu tava usando, mano. Eu lembro. E a gente aprende, né? Uhum. A gente aprende que quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente lembra de tudo que estava acontecendo. Eu tava com a calça mais apertada que a justiça de Deus, uma blusa amarela da Tommy, falsa com certeza, que não tinha dinheiro para ter uma original. Um Aquela tênis picadilha, branco. Oi? aquela picadilha de jovem. Certeza. E aí, um tênis branco e azul da Nike, que aí era original, porque quem me deu foi minha madrinha, então Uhum. ela tinha bastante dinheiro e me deu. E sempre na régua. Né? Sempre na régua, o cabelo bem cortado. E eu lembro que eu cheguei naquela noite e um menino, não, um homem, na verdade, um jovem, me abraçou e eu senti um abraço diferente. Senti um abraço diferente, foi diferente, sabe? Por que, Jonas? Porque quando ele me abraçou, ele deu um sorrisão e o povo da comunidade Shalom tem disso, né? Ele me abraçou e já senti uma presença de Deus muito forte. Eu já senti uma presença de Deus assim muito única, muito própria, muito específica, melhor dizendo. E depois ele ter me abraçado, aquela coisa toda, aí nós fomos pra lá. E o povo da Shalom não tem animado, né? E sim, E o o povo jovem é do começou. fogo, né? Os irmãos começaram a dançar, aquele negócio eu não estava tão acostumado, apesar de já ter vivido algumas experiências. E aí Jesus Eucarístico entra. Eu já tinha vivido várias experiências com ele. Várias.
Mas nada como naquela noite. Eu lembro que o irmão chegou para mim, perguntou o meu nome, o mesmo que me recebeu. Ele me recebe, ele olha para mim e fala assim, qual é o seu nome? Ele, Senhor, eu posso ajudar com você? Eu falei, pode. Ele botou a mão na minha cabeça e ele disse assim, seja batizado no Espírito Santo. Eita. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, quando vier, ele vos convencerá a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E principalmente do pecado. Porque naquele momento, quando ele profere aquelas palavras assim, seja batizado no Espírito Santo, eu não sei se os irmãos já viveram essa experiência, mas comigo foi. O irmão botou a cabeça e ele disse aquilo. Eu não mais me senti culpado pelas coisas que eu fazia. Mas dentro de mim começou a gerar um arrependimento genuíno. Eu comecei a lembrar de tudo que eu fazia de errado. Não era como o diabo que apontava o dedo para mim e dizia que eu era culpado. Mas era a graça do Espírito de Deus que ia como que por dentro. De dentro para fora eu começava a lembrar de tudo que eu fazia de errado. E passou na minha cabeça todas as vezes que eu assistia pornografia, todas as vezes que eu tinha mais uma namorada, todas as vezes que eu deixava de ir à missa, todas as vezes que eu era desobediente ao meu padre, à minha mãe, etc. Começou na minha cabeça. E isso é a graça do batismo no Espírito Santo. Depois dele falar aquilo, eu lembro que copiosamente eu comecei a chorar. Só que aquele choro era diferente. Não era um choro mais emocionado. Não era aquele choro que a gente sabe que não necessariamente é falso. Mas não é um choro só de emoção, mas é um choro De arrependimento. de arrependimento. Aquele choro de decisão. Naquele momento, era como se eu tivesse sido impulsionado a viver essa experiência. E aquilo ali eu parei, sentei, de modo imediato ao que estava acontecendo ali. Eu cheguei em casa, e quando eu cheguei em casa, eu lembro até hoje que eu fui quase que calado. Eu saí daquela noite de louvor, fui até na minha casa quase que calado, a minha antiga namorada. Impactado, né? Que tá acontecendo? E assim, a gente é até engraçado que na renovação nós usamos o termo tava chapado no Sim. espírito. Pô. Aham. Eu tava chapado porque foi diferente. E é engraçado que me disseram que a vida desse irmão era uma vida de santidade muito reta, ele era muito reto. E a gente aprende com o Caires, né? Ele diz que uma das graças do Espírito, por quem reza por batismo no Espírito Santo, é a da santidade. Então, o irmão andando na graça da santidade, ele rezou por mim e eu fui batizado no Espírito. Então, Deus nos chama, até mesmo hoje, a viver essa experiência de santidade para que outros sejam batizados no E Espírito. sejamos canal da graça. Tipo, assim como esse irmão foi para você esse canal, essa ponte. Sim, abundante. Abundante. Se você um dia, Felipe, ver se for isso, eu falei com ele um tempo atrás, 10 anos depois daquele, ele não sabia. Ele foi até engraçado que ele falou comigo assim, Jonas, você veio como graça a mim, porque eu vivendo a crise dos 10 anos dentro da comunidade, na época que ele rezou por mim, ele nem era membro ainda, Nossa. da comunidade Shalom. 10 anos depois eu encontro, falei com ele, ele falou, cara, você foi graça de Deus para mim. Porque saber que você foi alcançado através da minha vida me ajuda a compreender e viver melhor minha crise vocacional. Sim. E aí, vendo aquela coisa, eu cheguei em casa, sentei na minha cama, eu não sentia mais a culpa que eu sentia quando dormia. Eu não sentia a culpa, mas eu sentia uma leveza. E eu sentado na minha cama, eu peguei meu travesseiro, botei na minha perna, chorando, eu falei, eu nunca mais, Senhor, eu vou viver a mesma vida. Começa um processo de loucura, que a gente sabe que quando a gente está abandonando o pecado, começa um processo, né? E aquela vivência, aquela experiência toda, eu vivenciei lá de batismo no Espírito Santo. Os meus amigos começaram a perguntar, o que está acontecendo com você? Porque até então, ontem você estava aqui, você falava palavrão, até ontem você compactuava nas mesmas coisas que nós fazemos e de repente você... E é até engraçado que o primeiro movimento a gente fica doido, né? Sim. A gente fica doido. Primeiro amor, né? Aquela euforia. E eu chamo de fé de Superman. Fez por mim. Essa é nova, né? Superman. Por que Jonas fé de Superman? Porque a gente acha que é capaz de tudo até. É. Eu lembro que nessa mesma circunstância, movimento natural. Os meus amigos já não dava mais para andar com eles. Não por causa deles, mas por causa de mim. Eu vi a metanoia, né? Mudança de mentalidade. Na minha cabeça, não dava mais para, de alguma forma, fazer parte daquilo. Não por causa deles, repito, por causa de mim, porque eu precisava. Eu encontrei o Senhor. E por muitas vezes eu até mesmo queria convencê-los daquilo que eu vivi. Só que não tinha como, a experiência foi minha. Sim. Foi pessoal. E aí eu comecei, meu irmão, a viver a experiência dos super-heróis. Jonas, como assim, meus irmãos, eu fiquei tão doido. Mas eu fiquei tão doido
que eu comecei a comer a Bíblia. É engraçado quando as pessoas, quando eu falo, mas eu fazia cerco de misericórdia na minha casa, mano. Como assim, Jonas? Eu pegava o rosário atravessado assim, rezando Ave Maria. Eu dava 7 voltas dentro da minha casa. Meu pai chegava bêbado. E quando ele chegava bêbado, beijo, pai, te amo. Ele botava a mão na cabeça dele e começava a orar em línguas. Um movimento natural. Minha mãe começou a alcançar. Minha mãe começou a ser alcançada pela graça. Minha mãe falou assim, Jonas, o que está acontecendo? Porque hoje eu peço para você fazer algo que você faz. Hoje você já não quer mais sair como antes. Isso com 16 anos ainda. Isso com 16 anos. Nossa, 17 anos. pode ser muito novo e já Claro, entregou não. a vida pra Deus. Eu fiquei doido. Eu comecei a pregar dentro de trem, irmão. Eu lembro até hoje, chegar no treino no Rio de Janeiro, lá não pode, não sei se aqui pode, mas lá não pode. Eu peguei, eu comecei a dar com Bíblia, com cruz de mão, eu orava, eu pegava a Bíblia dentro do trem, assim, voltando pro trabalho. E aí tu falou assim, pega a Bíblia, fez as primeiras experiências de dons carismáticos, com dom de ciência, dom de línguas. Né? Deus falou assim, pega a Bíblia, peguei a Bíblia, João capítulo 10, a ovelha perdida. Deus falou assim, prega aqui dentro. Eu fui mais ou menos umas 10 estações de trem, brigando com o Senhor, falando, Senhor, eu não vou pregar, eu nem sei fazer isso direito. O ministério estava começando ali. E aí eu lembro que, pensando naquilo ali, o Senhor disse uma palavra no meu coração. Eu tinha acabado de começar a ler a Bíblia. Deus falou, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Não tem conversa com o Senhor, né? Não. É 880, né? Não tem conversa. Eu falei, Senhor, então assim vai ser. Eu comecei a pregar. E é engraçado que hoje eu sei que na minha história de vida eu comecei a pregar aquilo que eu fui na minha comunidade hoje. A experiência de Jesus crucificado. Uhum. Que é engraçado que eu lembro até hoje que os irmãos começaram até a rir dentro do trem. Eles começaram a rir, aquela coisa toda e tal. Eu não sabia muito o que fazer ali, mas na medida que eu ia pregando, a palavra ia entrando. Eu lembro da situação no trem, dos irmãos começarem a chorar dentro do trem. Vivendo a experiência. Eu não sei o que aconteceu. Chegou a minha estação e fui embora. Porque eu tava com medo. Era igual o Jonas 24, né? Sim. Eu tava com medo, mas a mensagem eu fui passando. Eu comecei a pregar em praça pública. Eu fiquei tão doido, mas tão doido, eu comecei a pregar dentro de ônibus. E, meu irmão, quando eu ia no trem, é engraçado, no trem, pegava ônibus pra ir trabalhar. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Uhum. E aí, porque eu não gostava de estudar, então aqui eu tinha que trabalhar, né? O outro. Claro, hoje, graças a Deus, até mesmo pela conversão, cumpri os meus estudos, já tá tudo bem alinhado, tudo bem organizado. Mas eu lembro de situação de estar dentro do trem, Deus falar assim comigo, reza por essa mulher, que tinha sem conhecer. E claro, mal batido ainda. Exatamente. De chegar Tem numa muita ousadia, né? Muito. E por isso que eu chamo muito de fé de super-herói, que você nem pensa. Você só tá Consequência, né? Exatamente. Sim. Vendo aquela experiência, meu irmão, vencendo aquilo tudo, um ardor missionário muito grande, uma vontade de vivenciar aquilo ali. E aí, no meio desse período, eu conheci a minha esposa, a Raíssa. Beijo, amor. Eu conheci a minha esposa Raíssa no retiro de carnaval. E é engraçado, né, que eu já tava, desde a minha conversão, há mais de 2 anos, sem namorar com ninguém, sem ficar com ninguém, até porque ficar é pecado, sem me relacionar com ninguém. Eu falei, Senhor, eu vou viver esse período contigo. Sim. Então, um jovem que viveu a vida um pouco desregrada, querendo ou não, buscando mais mulheres, ou querendo viver a santidade. E aí, meu irmão, é engraçado, porque assim, eu tive oportunidades, isso vai fazer sentido no final da história. Eu tive oportunidades de, infelizmente, transar com mulheres. Não aconteceu. Não aconteceu. Graças a Deus não aconteceu. Porque, assim, é até interessante que hoje eu conto isso como testemunho. Eu cheguei próximo de, infelizmente, transar com uma mulher. Mas eu já dou graças a Deus porque eu não tive a capacidade. Eu, infelizmente, meu irmão, não consegui. Não consegui. Talvez perderia a benção ali, o caminho. O caminho era outro. Infelizmente não, felizmente, né? Eu falei infelizmente não, felizmente. Não deu certo. E aí, engraçado que eu conheci a minha esposa 2 anos depois, e ela estava num processo de conversão, tinha acabado de se converter no retiro de carnaval. A gente se conheceu, rezamos durante 3 meses, sem beijar na boca nem nada. Foi um período de oração. Durante esse período de oração, Deus ali então nos leva a essa experiência. Eu decidi que eu ia namorar com ela. Eu falei, ó, 3 anos que a gente tem. Primeiro ano de conhecimento, segundo ano pra gente noivar, no terceiro a gente casa. Aceita? Aceita, então bora. Eu lembro que a gente rezou no Rosário. Isso já tinha quantos anos? Isso eu tinha 18. 18 anos com a sua 18 esposa. anos. Não. No telefone, eu liguei pra ela numa quinta-feira, eu acho. Com o Rosário na mão, tinha acabado de rezar. Eu falei com ela assim: olha, meu amor, eu te amo muito. Eu vou dar minha vida por você se for necessário. Mas o que você querer tomar o lugar de Jesus na minha vida, a gente vai acabar. E ela do outro lado do telefone falou assim: Jonas, eu digo mesmo pra você. Meu irmão sabia que naquela hora eu tava com a pessoa certa. Porque era alguém que ia amar mais a Deus do que a mim. Uhum. E aí, vivendo essa loucura da vida missionária, vivendo tudo isso, essa experiência toda,
Nós passamos por uma comunidade, vivenciamos a experiência vocacional dentro de uma comunidade, Aham. passamos aquele período daquela experiência vocacional, saindo da comunidade, daquela realidade, nós vimos que não era o carisma nosso, né? Aham. Vivenciando aquilo ali, até que, depois de casados, nós casamos no dia, em 2019, no dia da exaltação da Santa Cruz. Aquele dia, meu irmão, já era ali, como é que eu posso dizer, uma prefiguração da nossa experiência de vida. No dia da exaltação da Santa Cruz, já era a nossa experiência de vida. Casamos e casamos virgens, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, Que benção. que graça. Vivenciei a castidade. Muita luta. Aham. Muita luta. Se engana que quem acha que viver a castidade não é muita luta, porque você é uma Sim. pessoa. Você deseja se relacionar com ela de fato. Só que é o tempo certo da coisa. Sim. Vivenciando aquela experiência ali. Manda um conselho pro jovem que tá vivendo aí um namoro santo aí, que tá lutando Ó, com a cidade. não se engane. Seja desconfiado de si mesmo. Porque por muitas vezes você vai querer deitar na mesma cama que o seu namorado para assistir Netflix. Só para assistir. Mas você sabe que esse simples ato pode levar ao pecado. Eu não ficava sozinho por muitas vezes com a Raíssa. Eu não saía para o cinema sozinho. Eu não fazia absolutamente nada sozinho com ela. Fugir da ocasião. Fugir da ocasião. Porque, irmão, eu sabia de onde Deus havia me tirado. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez comigo. Eu sabia do que eu era capaz. Tanto que eu dizia para ela, o dia que você me der a oportunidade, infelizmente a gente vai se deitar. Tanto que eu até costumo dizer, a guardiã da castidade no namoro é a mulher. Sabe por quê, meu irmão? Nós homens, infelizmente, até por conta da pornografia, infelizmente, por conta da pornografia, nós somos como que bois desenfreados, irmão. Se a mulher tem a experiência ao homem de vivenciar aquilo ali, infelizmente ele vai se deitar com ela. Então, ela vivenciando aquilo ali comigo, um sofrimento na carne, de querer, de desejar, mas ainda assim suportar, de rezar, viver experiência, enfim. E aí, nos casamos, né, no dia 2019, dia 14 de setembro de 2019, exaltação da Santa Cruz, vivenciando aquela experiência, vendo aquilo tudo. Passa-se um tempo, nós temos então a primeira gestação. É. Primeira gestação. Só que antes da primeira gestação, meu irmão, Que ano que foi isso? isso foi em 2020. 20? Ah, não, foi muito coincidência, porque eu casei em 19, só que daí em 21 veio meu filho. Legal, legal. 2020, nós, no início do ano ali, nós perdemos uma casa. Onde nós morávamos, choveu tanto, meu irmão, que a água vinha no peito Nossa. da minha casa. Perdi quase tudo, não perdi tudo, mas perdi quase tudo. Nessa época, ainda muito, como é que eu posso dizer? Muito imaturo ainda o nosso casamento, ainda organizando vida, trabalho, vida financeira, tudo isso. Tudo muito recente, né? Muito recente. Nós não tínhamos uma estrutura. Eu amava a Raíssa, eu queria casar com ela. Até para você que deseja casar, não espere muito. Não pensa muito não, né? Vai pra cima. Não pensa, sabe por quê, meu irmão? Primeiro, por dois motivos. O primeiro, você não vai aguentar muito tempo. Você vai querer, infelizmente, transar com a pessoa que você está ali. Uhum. Muito tempo é sinônimo de queda. É sinônimo de queda. Eu não estou dizendo que você vai cair, mas tem maior propensão de você cair. Sim. Entende? Então, e a segunda coisa, né? Não só a propensão a cair, mas as coisas não vão ficar perfeitas para você casar. Não dá para terminar a faculdade em 5, 10 anos. Não tem como. Você tem que ir se organizando com o tempo. Nós decidimos. Não dava para voltar para aquela casa, moramos de favor durante um tempo. Na casa da prima da minha esposa. Lá nós engravidamos do primeiro filho. Que nós batizamos por Daniel, o nome dele. Uhum. Infelizmente, na semana seguinte, após a descoberta, ela veio a ter um aborto espontâneo. Perdemos um filho com uma semana. Mês seguinte, engravidamos de novo. Dentro daquela gravidez ali, nossa, que bênção. Segurou. Deu 6 meses e um dia, meu irmão. 6 meses e um dia. Nós estávamos na transição da casa de favor que a gente estava morando para outra casa que nós estávamos morando. Eu não podia ficar em casa porque eu tinha que trabalhar. O pedreiro que estava reconstruindo a casa ao qual nós iríamos morar, infelizmente roubou a gente. Nossa, Só luta. No mesmo período que a minha esposa não podia ficar em pé, não podia fazer comida e não podia fazer nada. Dependendo de uma ajuda geral mesmo. Porque a circunstância da gravidez não foi fácil. Uhum. Muito sangramento, muita dificuldade, né? E aí, dentro daquilo tudo, 6 meses e um dia, eu estava trabalhando, minha esposa me liga e fala assim, Jonas, eu estou tendo sangramento. Fomos ao hospital
E chegando naquele sangramento que a Raíssa teve, chegando dentro do consultório médico, a médica falou assim: olha, o seu filho está sendo abortado. E eu prontamente falei assim: não, senhora, Passar tudo de novo, né? meu filho não está sendo abortado, ele está nascendo. Tem 6 meses já, está completo, está perfeito. Uhum. É até engraçado que eu briguei com a médica na hora ali, né? E aí, Desespero de pai. desespero, agoniado, sem saber o que Uhum. fazer. Eu lembro até hoje que eu peguei, era sábado, né? Eu peguei ali o ofício de Nossa Senhora, Cide, meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo, com vosso valor, enfim. E aí, vivendo a experiência, botando a mão na barriga, toda a experiência carismática que eu tinha, eu comecei a depositar ali. Mas sabe quando você tem aquela certeza de que Deus não vai fazer a sua vontade? Lá no coração, era como se Deus estivesse falando assim: olha, eu vou te botar na prensa. E foi exatamente isso que aconteceu, meu irmão. Vivendo aquela situação, por volta de 7 horas, 7h30 da noite, assim, meu filho veio a nascer. Nasceu com os pés, né? Veio a nascer. Imediatamente já saiu de dentro da sala de parto. Uhum. Foi a UTI, tem neonatal. E dentro da UTI neonatal foi 4 dias, meu irmão. 4 dias de muito sofrimento. Muita dor. Muita luta. Muita. Eu lembro que irmãos do Brasil todos se mobilizaram. E estava na pandemia, né? Isso era pandemia, meu irmão. Máscara na Sim. cara. Eu não pude, infelizmente, nem encostar no meu filho. Porque dentro da incubadora eu tinha que entrar de máscara. Era todo um procedimento para você estar lá. Eu lembro, e aqui vai o recado aos homens: suporte o processo com sua esposa. Suporte, aguente firme. Infelizmente, meu irmão, nós vivemos um tempo de homens muito frouxos. Né? Uhum. Se você puder, aguente firme por sua esposa. Eu lembro que eu tinha que chorar no banheiro para que ela se mantesse segura em mim. Eu lembro que a minha via sacra era do quarto da onde a minha esposa estava, quando eu estava com ela, para a sala do UTI Natal, onde o meu filho estava. Eu chorava ali naquele corredor para que minha esposa não me visse chorar, para que ela se sentisse segura o suficiente. E eu lembro que depois de 4 dias, os irmãos do Brasil todo se levantaram para orar pelo Inácio, né? Uhum. E é engraçado que o nome dele significa aquele que suportou o fogo do amor divino. Ele viveu de fato aquele fogo, né? Uhum. E aí, 4 dias depois, 5 da manhã, a médica nos liga. Fomos ao médico, quando normalmente liga, já sabe por que é. A médica nos recebe logo de manhã, por volta das 6 horas da manhã. Ela nos recebe lá e ela fala assim: ó, infelizmente nós tentamos de tudo, reanimamos, batalhamos, lutamos por ele, mas infelizmente isso não deu. Meus irmãos, sabe como parece que abre um buraco no chão, você entra no meio daquele buraco e sua perna começa a falhar? E ao mesmo tempo você tem que se manter firme porque você tem que segurar a mão de quem está do seu lado, que no caso é a minha esposa. E vivenciando aquela experiência ali, Deus abre um processo na nossa vida. Deus abre aquele processo de luta. Eu passei a viver a experiência de uma depressão profunda. Eu passei a viver a experiência de uma dor muito profunda, a síndrome do pânico, eu não queria sair de casa. Acordava de madrugada tendo a sensação de que tinha alguém dentro do meu quarto querendo me pegar. Às vezes eu andava na rua com a sensação de perseguição, como se tivesse alguém atrás de mim. Por muitas vezes, dentro do mercado, eu tinha que parar por alguns segundos e me lembrar de onde eu estava, porque era uma estafa muito grande. Porque eu não conseguia aceitar que meu filho havia morrido. Eu não conseguia aceitar, então eu comecei a brigar com Deus. Dentro daquela briga com Deus, eu até lembro de Jacó e o anjo. Quando Jacó falou assim: Deus, me dá a minha bênção. É. Me dá a minha bênção, Senhor. Me dá a minha bênção, porque meu irmão está vindo ao meu encontro, eu não quero morrer. A mesma coisa eu falava com ele: Senhor, por que o Senhor levou? Meu irmão, eu poderia ser muito bem aqui hipócrita para você e falar assim: ah, não, porque eu confio no Senhor e no que ele tiver, no que ele tem para mim é o melhor. Mas não, eu briguei. Eu lutei com Deus, igual Jacó. Eu lutei com ele e falei: Senhor, como é que pode o Senhor tirar meu filho? E por diversas vezes, meu irmão, eu orava por mulheres que desejavam engravidar e engravidavam e tinham seus filhos. É E um Deus verdadeiro deserto mesmo, né? viveu Devagar. aquilo ali. E a sensação era de que Deus havia me abandonado, irmão. Vivendo a experiência daquilo que Jesus viveu, claro, sem comparar, porque não tem como comparar, né? A experiência do Horto das Oliveiras, essa experiência que Deus. Uhum. Só que Deus, ele não estava olhando só para o meu sofrimento, Deus estava olhando muito tempo à frente. Jonas, por quê? Porque na medida que eu ia falando para Deus do meu sofrimento, Deus me falava assim: a quem eu enviarei? Quem vai por mim? Quem vai fazer a minha obra? E eu falava: mas Senhor, eu tô falando com o Senhor, meu filho que morreu, o Senhor está preocupado com missão. Foi por aquilo que eu. É.
Difícil não É entender. complicado, como é É. que você entende, meu irmão? Dia de sofrimento, né? Escreveu uma resposta de Deus e ele Deus faz falou. outra É. coisa. E aí, vendo aquela experiência, eu comecei a falar com a Raíssa. Falei, Raíssa, Deus está me falando isso. Raíssa, para de ser doido. Né? Assim, nós estamos vivendo isso aqui e você está falando de missionaridade, mas eu falei, mas é igual o profeta Jeremias. Eu tenho fogo cerrado sobre os meus ossos. Eu não tenho paz, não tenho descanso, não tenho como conter aquilo que Deus estava fazendo comigo. Eu falei, meu amor, eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas Deus está me pedindo. Deus está me exigindo algo no meio do vale da dor. No meio do sofrimento, Deus está exigindo de mim a minha vida. Vivendo aquela experiência do luto. É até interessante que naquela briga interna, eu fui até uma irmã que chamada Luciana. Beijo, Luciana. Luciana, assim, foi um carinho de Deus para nós. Uhum. Foi um carinho de Deus para nós. Ela tirou sua vida para cuidar de nós. E nisso você estava na comunidade anterior ou já Não, tinha não. saído? Nesse meio período eu já havia saído. Uhum. E aí, vivendo aquela situação, nós eu já conhecia, mas começamos a fazer um acompanhamento com a irmã e a irmã veio rezar por mim. É até interessante que eu tinha falado com a minha esposa, falou assim, não, trata ela porque ela que precisa. Uhum. Se querendo Mãe, né? Querendo ou não. a experiência dela é, entre aspas, muito pior do que a minha. Sim. Porque saiu dela, foi gestado por ela, gerado por ela. E a Luciana, né, essa amiga nossa, ela falou assim, Jonas, Deus não quer só tratar a Raíssa. Deus quer tratar você. Deus quer tratar você. Deus quer curar você. E eu lembro, meu irmão, que nessa briga interna eu falava, eu não quero abrir missão nenhuma, não quero abrir comunidade nenhuma. Senhor, eu estou vivendo esse luto, esse sofrimento, isso durou 2 anos, meu irmão. E uma crise financeira, meu irmão, difícil. Parecia que a vida não andava. Nossa, muita dificuldade financeira, muita dificuldade até mesmo dentro da realidade do casamento, por tanto sofrimento. Uhum. E aí, rezando, essa irmã que nos conhecia, Deus deu uma palavra de ciência a ela. Ela disse, o que eu quero conversar com você? Aí, quem conhece a Luciana sabe, né? Ela me chamou para conversar e falou assim, Jonas, Deus está me falando que ele está te pedindo algo. Eu já fiquei desconfiado, né? Sim. Realmente ele estava pedindo. Falou assim, Deus está pedindo algo a você e você não está dando. Me espera acabar aqui a formação, que tinha a formação lá da comunidade dela, a comunidade Bersabé. Acabou a formação, ela veio conversar comigo. Ela, ó, Deus está te falando isso, assim, assado, porque você está pensando no seu sofrimento, ele te chamou da vida missionária, a deixar tudo, a viver para ele. Eu falei, Senhor, é igual o profeta Natan com Davi. Caminhão de profecia. Caminhão de profecia, ele do nada. Eu falei, Senhor, eu não queria que isso mandasse recado, eu sei que tu já tá falando comigo, mas... E era aquilo ali, aí eu falei com a minha esposa e decidimos ali a começar. Então Deus, ele começou a dar nomes às coisas. E aí Deus, ele começa a viver, eu começo a viver essa experiência. Uhum. Deus me dá a palavra de Lucas 12:49. Eu vim lançar fogo à terra e como desejaria que esse fogo já estivesse aceso. É necessário que eu passe por um batismo e esse batismo é um batismo de morte. Muito me angustia até que esse momento chegue. Jesus está falando da morte de um batismo de cruz, um batismo de fogo, de poder. Dentro daquela experiência desse batismo de poder que Deus havia me convidado a vivenciar, e nasce a palavra fundante do meu carisma. Lançar fogo sobre a terra através do sofrimento da cruz. E ao mesmo tempo Deus me fazia viver a experiência como uma esposa. Ele me fazia viver a experiência de agarrar a cruz, de abraçar a cruz. Não como Santa Diama Galgani. Santa Diama fala, né? Que o outro lado da cruz é vazio porque ele me pertence. Uhum. Só que no meu carisma, Deus me convidava a viver a experiência do mesmo lado que ele. A abraçar a ele na cruz, viver aquela experiência e Deus me dá a primeira frase do carisma. Pregar-se na cruz com Cristo. E a segunda frase, com amor esponsal para a salvação das almas. Então, glória. Vivendo aquilo ali, meu irmão, aquela experiência toda, Deus me trazendo para fora no meio do sofrimento, Deus me revelando, me trazendo para fora dentro daquilo ali. Essa fundação em comunidade você já tinha quantos anos? Eu tenho hoje 27, foi por volta dos meus, a comunidade tem 3 anos, então eu tinha por volta dos meus 24 anos, mais ou menos, 24 anos. E vendo aquela experiência toda, Deus me chamou, eu falei, Deus, tá, mas como é que eu vou começar? A gente ainda vivendo a experiência do luto, vivenciando tudo aquilo. Aí, hoje, tem o Vinícius que está aqui comigo, né? Uhum. Na missão aqui no encontro do Alderi. O irmão aqui comigo, eu falei com ele, falei, meu irmão, Deus está me botando isso no seu coração. Eu não estou falando que você tem que abrir a comunidade junto comigo, só preciso de ajuda.
você me ajuda a abrir a missão? Ele, não, bora e tal. Hoje é o meu casca de bala. Hoje é o meu irmãozão. Lado a lado. Lado a lado. Qualquer missão, qualquer coisa, eu falo assim, bora, ele bora comigo. Sabe? E aí, vendo aquela experiência, nós abrimos a comunidade, fomos até o bispo. Eu não queria começar a fé em igreja. Eu falei a eles, ó, eu vou iniciar, mas eu não quero começar a fé em igreja. E aí fui até o meu bispo, Dom Biratã, que até então era, hoje é emérito. Cheguei a Dom Biratã, falei, Dom Biratã, Deus está botando isso no meu coração. Tudo que eu contei para vocês aqui agora, eu contei ao meu bispo. E aí, olhando para mim, ele usou essa frase. Se o Espírito Santo está soprando algo novo na minha diocese, quem sou eu para impedir o Espírito Santo? E Afirmação de Deus, né? De Deus! Afirmação, porque muitas vezes vem um certo receio, né, Uma uma precaução da igreja. Uma preocupação, porque... E ali, confirmou. Eu falei, a igreja aprovou, então é isso. Então é vontade de Deus, porque eu não quero começar nada sem a igreja. Foi essa frase que ele usou. Iniciamos e damos início à obra, e um tempo depois, assim, se vale o testemunho, eu fui pregar uma missão, e chegando naquela missão, dei uma testemunha, assim como eu estou dando, e o irmão em profecia dentro da capela olhou nos meus olhos e falou assim, irmão, Deus está me falando que é tempo de tirar do guarda-roupa tudo aquilo que foi guardado através do sofrimento. Toda roupa de bebê que você guardou, Deus vai mandar você tirar de lá de dentro. Olha que perigo de profecia. Mas foi corajoso. Foi usado, hein? Foi usado. Ele falou para mim. No mês seguinte, minha esposa engravida, nós fizemos a novena de Santa Teresinha, pedimos a ela que não tivesse intercorrência, nenhum problema, nada. Santa Teresinha atendeu o nosso pedido, minha esposa pediu que ele nascesse de 39 semanas. Nós fizemos a Deus e Deus deu o nome de Tobias. Porque apesar disso tudo, Tobias significa Deus é bom. E Deus é bom. E aí, passamos aquilo, o meu primeiro filho veio. E dentro daquilo tudo, é como Santana, ó, é como Ana vai dizer a respeito de Samuel. Ela vai recitar, então, Magnífica, né? A oração de Nossa Senhora é a oração de Ana, né? Assim, poderoso fez em mim maravilhas. Seu nome é santo. O seu nome se estende de geração em geração. E essa foi a reação que eu tive quando eu peguei o meu filho nos meus braços. E eu olhava para ele e dizia, Tobias, Deus é muito bom. Então, se você está vivendo um vale, o vale da sombra da morte, confia. Confia, porque ele também está no meio do vale. Amém. Deus usa da nossa história de vida como obra-prima para a salvação de outros, meus irmãos. Deus, ele dá. Ele robustece no tempo propício, que é no meio do vale, ele mantém e deixa a nossa carne mais cascuda para vivenciar a vontade dele, que às vezes não é fácil. Sim. É até engraçado que eu digo, né? São Paulo diz, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu tenho o costume de brincar com ele, olha, Senhor, agradável, eu não sei se é lá, mas eu tenho certeza que ela é muito boa. Sim. E aí, vendo essa experiência, vencendo carisma, começou a chegar os outros irmãos, a gente está, graças a Deus, pregando em vários lugares do Brasil, a gente está indo em alguns lugares. Temos alguns trabalhos da missão que a gente está iniciando agora, que é o trabalho dentro dos hospitais, dentro de algumas famílias, sabe? Assim, eu estou muito feliz, meus amigos. Muito feliz porque viver a vontade de Deus é ser feliz. Sim. Viver essa experiência é ser feliz. E aí, assim, no ano passado, né, vivendo tudo isso, nós tivemos mais 2 perdas. Já experiente, já cascudo, né? Ainda assim, vivendo essa experiência toda da perda dos filhos, perdemos 2 filhos no ano passado. E aí, esse ano, nós engravidamos. Normalmente, a minha esposa já perde logo no primeiro início, ali, desde a primeira semana ali, mais ou menos, da descoberta da gravidez, normalmente a gente perde. E aí, nós vamos então, agora no início do ano, a Raíssa engravidou da nossa primeira filha, né? Glória. E graças a Deus já chegamos ao 5º mês de gravidez. Aleluia. Graças a Deus. Se chama Teresa. Uma coisa que eu aprendi, meu irmão, é que os filhos que eu tenho não são meus. Os filhos que estão comigo não são meus. Pertencem a ele. E é até engraçado que no ano de 2020, depois da perda do nosso filho, eu tive a Covid e depois de passar por um período de falta de ar, dor de cabeça, febre, etc., pronto para ir no hospital. Antes de ir ao hospital, minha esposa põe a mão na minha cabeça, ela pede a intercessão do meu filho Inácio, ele atende imediato e sou curado. De modo imediato. Toda a dor, tudo que eu estava sentindo foi curado. Então, meu irmão, antes eu tinha que ser santo. Agora eu tinha que ser santo. Agora eu tenho obrigação de ser santo.
Eita poder, né? Por quê? Porque eu tenho gente para encontrar lá, irmão. Sim. Os meus filhos estão lá. Os meus filhos estão lá. Então, eu tenho lugar para onde ir, para encontrá-los, sabe? Então, basicamente, essa nossa história de vida, essa comunidade a qual eu faço parte, eu sou muito feliz por isso. Quer mostrar o sinal? Mostra o sinal pra gente. Aqui, Na o câmera. sinal da comunidade, ele é formado e baseado dentro da realidade da palavra fundante. Uhum. Deus, quando nos chamava, nos convidava a essa experiência, Deus, ele me dava uma visualização, Deus me dava a visão de uma cruz de baixo a cima pegando fogo e por cima dela uma coroa de espinhos. E aqui engraçado, uma coisa que eu não contei aqui, é que a minha esposa, ela não queria esse negócio de comunidade. Ela não queria viver isso aí. Só que eles me falavam que quem ia fazer e montar o sinal era ela. Ué? Eu falei, mas Senhor, você está dizendo que ela que vai fazer o sinal, vai montar na arte do sinal? E aí eu falei para ela, eu falei assim, eu não sei como nem de que jeito, mas tem que estar me falando que você que vai montar o sinal. E olha, irmão, não foi porque eu não quis, não. Eu tentei montar com outra pessoa, não deu certo. Eu perdi umas 4 horas tentando montar. Em 5 minutos ela montou um sinal para nós, que aqui está a coroa de espinhos, que todo membro da comunidade deve usar após entrar na comunidade. Aqui está a cruz que eu devo abraçar e o fogo redentor da salvação das almas. E Deus me fazia entender que todo aquele que vive dentro do carisma da comunidade, antes de vivenciar a cruz, ele precisa ser um cordeiro, como Jesus foi. E do outro lado está aqui o cordeiro que Deus nos chama a ser almas cordeiros. Almas que se entregam voluntariamente. Por quê? Porque a Bíblia diz que o cordeiro não oferece resistência à cruz e à vontade de Deus. Sabe? Então, assim, vivendo essa experiência toda, essa experiência do amor de Deus mesmo, né? Como a esposa ela foi, então, 5 minutos ela fez. Ela pegou, montou um sinal. Assim, até mesmo Inspiração de Deus, né? inspiração de Deus. Montou ali um sinal. Eu falei, é isso que Deus quer. Fizemos. Junto com isso, eu estou vivendo a experiência do carisma ainda. Nós temos 3 anos de comunidade só. Uhum. Somos bem novos. Verdade nossa também. É verdade de comunidade? De clube de oração são 11 anos, mas de comunidade 3 anos. Então, comunidade irmã, né? É. Comunidade irmã. Verdade. Essa junta. Então, dentro dessa experiência, Deus me dava a visão de que nosso carisma era uma via sacra. Tanto que faz parte do carisma, toda sexta-feira a gente reza a via sacra. E aí, Deus me dava a visualização de 3 cordas diferentes. A vermelha, a cinza e a preta. Eu entendi. Nós estamos na cinza agora. Eu decidi fazer etapa por etapa junto com os membros. Né? Vivenciar, né? Vivenciar tudo. E eu entendia que o vermelho era o início, a paixão. 2 anos de discipulado. Ali é o início, da onde a gente pega o membro e vai enxugando, apertando ele, até sair a última gota de vício, de pecado, do que é, sabe? E aí é o que chamam de Horto das Oliveiras, o início da paixão, a flagelação. Isso é o início do início do carisma, o discipulado. Aí é o vermelho. O segundo é o cinza, que eu chamo de o meio do caminho da via sacra. As quedas, a indecisão, a dificuldade, os questionamentos da vivência do carisma são mais 2 anos de posto vontade. E aí, por final, o preto, que aí já é a morte completa. É a morte de vivência para Deus. É a morte para o mundo de vivência para Deus. Amém. Nós temos aqui 3 nós diferentes, 3 ou 4, que é o pobreza, castidade e obediência, e o por último, que é o sacrifício. Nós somos chamados a reparar, né? Reparar, ter o carisma nós temos o carisma de reparação, fazemos muita penitência pelos padres, pelo clero, pela igreja, né? Enfim, por toda a igreja, essas coisas todas. Enfim, esse é o nosso carisma. Amém, louvado seja Deus. Cara, adorei conhecer a sua história, Tamo junto. seu testemunho. Muito obrigado mesmo, louvado seja Deus, que tenho certeza que você foi usado muito por Deus para falar com os jovens, com as famílias, com no matrimônio. Inclusive, é muito engraçado até que agora tá acontecendo aqui, gente, o retiro. Tá aqui. Tá muito bom. Pauta aqui maravilhoso. E o irmão que vai pregar agora, o Adriano, irmão do André, praticamente pai com o seu testemunho também. Perdeu 2 crianças e na terceira veio a graça, veio a bênção. É maravilhoso mesmo. Você que tem esse sonho, essa vontade de ser pai, não desista mesmo, se apegue com Deus. Em novembro, Santa Teresinha, né? Você comentou, né? Se apegue mesmo com Deus, que vale a pena, Deus vai te honrar, meu irmão, minha irmã. É isso, gente. Muito obrigado, meu Deus abençoe. Obrigado por você que ficou conosco até o final. Vai lá, nos segue nas redes sociais, Caros Podcast, também comunidade São Miguel Arcanjo no Instagram. Então, no YouTube também, comunidade São Miguel Arcanjo. Se você quiser falar também, fica à vontade. Então aqui, ó, Comunidade Católica Pácio Cristo. Só botar Pácio Cristo no Instagram lá, que vai aparecer assim, Pácio, normal, Cristo é CHITI, Cristo.
Fácil Cristo, que do latim quer dizer paixão de Cristo. E segue a gente também nas nossas redes sociais, Jonas Guedes. Só isso você vai Amém. achar com muita facilidade. Amém. E quer falar onde que se encontra a comunidade Nós somos de do Rio de Janeiro, Confederação? da Diocese de Itaguaí, né? Ficamos a 10 minutos. A nossa comunidade fica a 10 minutos do Rio de Janeiro, ali muito próximo, né? Moramos nós chamamos uma cidade metropolitana, a Costa Verde do Rio de Janeiro ali, que é a cidade de Itaguaí. Fácil de encontrar, muito simples, estamos por ali. Se um dia você chegar ao Rio de Janeiro, só chegar aqui você vai ser muito bem-vindo. Amém pro carioca, povo amado. Muito obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Paulo. Verdade. Louvado seja Deus, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Obrigado, gente. Fica com Deus e tem mais, hein? Tem mais que no Retiro do Alzerê, Geração Palavra.